Em nota oficial, o Ministério da Defesa informou que vai entregar ao Tribunal Superior Eleitoral o tão esperado relatório de fiscalização das Forças Armadas realizadas sobre as eleições e as urnas eletrônicas. O documento será entregue amanhã ao TSE. Meus amigos, o que a gente pode esperar desse relatório? A expectativa, Capês, é de bomba ou de traque? Sinceramente, eu acho que vem um traque. Por quê? Quem está esperando uma bomba pode tirar o cavalinho da chuva. Cão que ladra não morde. Ou as Forças Armadas agora, depois de tanta expectativa que foi criada, nós tivemos aí, falaram em 183 mil urnas em que o presidente Jair Bolsonaro teve 0 votos. Então, ou as Forças Armadas, depois de criar tanta expectativa, apresentam um relatório substancioso, detalhado, com mínimo de credibilidade, ou cale-se para sempre. Os comentários que eu tenho ouvido, pode ser que eu esteja errado, né? Como dizia o meu querido, saudoso Roberto Avalone, da Mesa Redonda Futebol Debate, passarinhos, anjinhos me contaram, que parece que não tem nada de excepcional nesse relatório que será apresentado. Muita expectativa, a meu ver, para pouco resultado. O Avalone era meio bobo, né? Falar uma coisa dessa, né? Anjinhos me contaram. Eu falo, o humor também, ele era bom de um lado e ruim do outro. Ricardo, pela primeira vez aqui conosco, muito bem-vindo. E aí, você acompanha o entendimento do Capês ou acha que agora a coisa vai ser mostrada com a beleza ou a feiura que ela tem? Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Eu acredito que não vai ser nenhuma coisa bombástica. Eita, eu vou acompanhar o Capês, porque se fosse algo que fosse levar a expectativa daqueles que estão nas ruas, fazendo suas manifestações, ele já teria sido falado pelo próprio presidente Bolsonaro. Ele já teria se manifestado, até o seu ministro da Defesa já teria tido à frente e dito o que ia acontecer. Eu acredito que não vai ter essa notícia que todo mundo está esperando, que houve fraude ou não nas eleições. Mas vocês não acham, Cris, que esperar para ter tudo pronto é uma forma de não repetir aquela expectativa falsa da denúncia das inserções nas rádios nordestinas? Olha, um pouco sim e um pouco não, porque se de um lado pode indicar uma certa prudência, por outro lado, isso só vai acabar vindo à tona quando a vaca já foi para o brejo. Quer dizer, agora, depois de finalizado o processo eleitoral, tendo reconhecimento internacional desse processo eleitoral, se tivesse uma bomba, se tivesse algo muito substancioso, isso deveria ter sido trazido no momento adequado. Agora não existe nem momento adequado para se refazer período eleitoral, qualquer coisa desse tipo. Eu concordo totalmente com o Capês e com o Ricardo de que não vai ter nada muito significativo e eu peço agora a atenção para a gente analisar qual vai ser a repercussão disso. Porque, por vezes, com um traque, você gera o barulho de uma bomba. Então, é importante a gente ter claro isso. Analisar realmente se desse relatório vão ser tirados alguns elementos que possam ter influenciado no resultado do pleito ou se vai ser meramente um detalhezinho de meia dúzia de urnas lá que não vai ter tido nenhuma capacidade de influenciar no resultado. Bom, nesse campo das conjecturas aqui, Felipe, eu já sei o que o Felipe vai dizer. Obviamente já sei. Bem-vindo mais uma vez, Felipe. Estávamos com saudades de você. Você é a esquerda fofinha que a nossa audiência tanto gosta. Felipe, bem-vindo de novo. E aí, agora vai ou agora racha? A esquerda que a direita gosta, né? Para o bem e para o mal. É que você é um sujeito agradável. Felipe Monteiro é um cara agradável, é um cara com conteúdo. Então, eu gosto de estar com ele. Por favor, Felipe. Não, antes de mais nada, eu queria destacar que, na minha opinião, foi um erro o Barroso, lá atrás, ter convidado as Forças Armadas, por meio do Ministério da Defesa, para fiscalizar as urnas. E quando eu falo erro porque quando você pega a Lei de Organização do Poder Executivo, a 13.888, e você vê especificamente o dispositivo que fala das competências
do Ministério da Defesa, não há nada, absolutamente nada, nenhum item que coloca a prerrogativa do Ministério da Defesa e das Forças Armadas para fiscalizar a urna ou até para combater crimes cibernéticos. Pelo contrário, em relação à eleição, o dispositivo é claro ao falar que a competência do Ministério da Defesa se restringe à questão logística e à questão de segurança em relação ao dia da votação. Então, assim, o ministro Barroso... Mas tudo bem, vamos fingir. Voluntarioso, colocou o Ministério da Defesa a cometer o desvio de finalidade. Porque mesmo se fosse a competência do Ministério da Defesa, esse ponto específico, né, que não é, né, ele cometeu o crime de desvio de finalidade, porque não está na lei essa competência dela. Em relação ao conteúdo do relatório, eu estou com meus companheiros aqui de bancada, não há dúvida que será mais uma vez igual foi o denúncio... A dúvida é muito definitivo. A denúncia do Radiolão, não é? Que mais uma vez o tiro vai cair na água. Língua. E não há nenhuma forma, pelo que foi colocado pelos observadores internacionais, pela imprensa e pelas pessoas que cuidaram da fiscalização e da auditoria antes da eleição e durante as eleições, depois das eleições, não há a mínima hipótese de ter qualquer equívoco nesse sentido. O que me deixa preocupado, Pavinato, é que há inúmeras pessoas nas ruas, né, milhares de pessoas nas ruas, porque o presidente Bolsonaro tem essa condição, né, ele é um líder popular, né, tem diversas pessoas nas ruas que estão apreensivas e querendo que saia um relatório bombástico, né, isso pode frustrar eles e, mais do que frustrar, né, pode querer com que uma pólvora vire uma grande explosão, o que não vai ocorrer no caso específico. Olha, que no coqueiro desse Barroso da jaca, nós já sabemos. Essa preocupação com o povo, eu acho que eu tenho convicção que o TSE, ele também tem uma parcela de culpa maior que do presidente Bolsonaro, porque bastava falar, nessa sessão não teve nenhum voto, bastava ele pegar e mostrar o relatório, porque o TSE tem tudo. É o que eu falei ontem. É uma relação de consumo. A gente tem o TSE, que presta o serviço da eleição. E tem o povo. Quando a gente vai fazer uma tomografia de crânio, falar, esse resultado está errado, acho que essa máquina está quebrada, eu ouvi um teco-teco quando eu estava lá deitado. Esse cara não tem condição de provar que a máquina está quebrada. Então, o ônus da prova é da parte, né, hipersuficiente, né, da parte não vulnerável. Eu acho que deve ser pensado assim. E bastava o TSE, que não custa nada, pegar uma folha e mostrar, não é nada disso. Esse silêncio do TSE, ele joga gasolina numa fogueira. Isso é claro, isso é bastante claro. Mas, vamos ver, né? Eu acho que vocês estão muito negativos, vocês estão muito na onda da história do Pedrinho e o Lobo. E, como será o amanhã, responda quem puder, né? Quem viver, verá. Quem viver, verá. Numa partida de futebol, quem tem que aparecer são os jogadores. São aqueles que participam. As pessoas vão lá para ver os jogadores, vão lá para votar nos jogadores. Árbitro tem que ser discreto. Quando o árbitro quer aparecer mais do que aqueles que estão em campo e toma atitudes que exaltam muito a personalidade, lhe dão notoriedade, ao meu ver, uma notoriedade que só deve ter aquele que tem representatividade popular. Cria toda essa atmosfera aí ruim. As eleições acabaram, na minha opinião, o presidente Bolsonaro continua sendo disparado o maior líder da direita. Nunca uma pessoa, candidato ou não, assumidamente de direita, com pautas da direita, reuniu um contingente de eleitores como Jair Bolsonaro. Foi quase metade do país, por 0,8%, não foi metade do país. Isso considerando todos os erros, as brigas, os rompimentos desnecessários de alianças que ocorreram, frases mal colocadas. Mesmo assim, ele tem a confiança de quase metade da população. Então, é hora da direita se reorganizar. A direita tem que se reorganizar. Ela tem que colocar as suas pautas progressistas no campo econômico,
conservadora sim no campo dos costumes, mas progressistas no campo econômico, que é a pauta da privatização, da parceria público-privada, do Estado leve, do combate ao desemprego pela geração do emprego e estímulo ao empreendedorismo. É isso que ela tem que fazer. Caso contrário, esses factoides, a meu ver, só alimentam o discurso da esquerda, que, a meu ver, é um discurso que leva o país para um caos econômico, porque promete um Estado do welfare state, o Estado que supre todas as necessidades, mas não diz de onde vêm os recursos. Por essa razão, a direita deve continuar, a meu ver, prestigiando e orientando melhor o presidente Jair Bolsonaro, para que ele não entre em tantos conflitos desnecessários e desgastes que podiam ser evitados, como fez. Eu discordo de você em alguns pontos. Né? Óbvio. Por isso que é um debate, graças a Deus. O primeiro ponto, eu não vejo, por exemplo, que 50% da população apoia o Bolsonaro, como eu também não vejo que 50% da população apoia o ex-presidente Lula. Né? Se pegar o resultado das eleições, você vai ver claramente que 2/3 dos eleitores rechaçaram o Bolsonaro e 2/3 dos eleitores rechaçaram o Lula. A gente teve 50 milhões ali de pessoas que não votaram, ou votaram nulo, ou votaram branco. Ou seja, não dá para falar que o Bolsonaro ou o Lula tem 50% da... Quantos votos o Bolsonaro teve no primeiro turno? 51... Primeiro turno. 52 milhões. 52, são 52 milhões de eleitores que tinham várias 50 opções. milhões de voto nulo e branco. Então, sim, e no segundo turno, um outro contingente fez uma clara opção, não pela esquerda, mas pela direita. O Brasil caiu numa dicotomia. Sim, mas o Bolsonaro representa... Ô Felipe, o Bolsonaro representa uma visão de direita ou não representa? E ele tem capacidade de liderança sobre uma enorme parcela da população, milhões e milhões de brasileiros ou não? Essa é a questão. Como o Thiago disse, não vou ficar aqui na matemática. Ele é o maior representante. Qual outro representante da direita que o Brasil teve? Eu vou mostrar, eu vou usar aqui um exemplo para... O Brasil, o eleitorado no Brasil é um cotonete. Uma ponta tem o eleitor do Lula, na outra tem o eleitor do Bolsonaro. O que está no meio sustenta os dois, mas não serve para nada. Então, a não ser manusear, né? Você manuseia. Mas o que funciona é a ponta do cotonete aqui e a ponta do cotonete acolá.